Alô, alô, salve, salve, amigos da TV Sonic, da TV 247. Bom dia, bem-vindos ao programa matinal de sexta-feira, dia 14 de junho, um dia depois da demissão do general Santos Cruz. Eu confesso que fiquei preocupado com essa troca de generais, porque o general Santos Cruz era um general de direita, porém da direita legalista. E essa troca é uma vitória da extrema-direita do governo. Em maio, eu escrevi uma coluna chamada "Quem não será de extrema-direita, quem não for de extrema-direita será derrubado". Eu acho que nesse contexto caiu o general Santos Cruz. Ele é um legalista, ele é um fiel cumpridor da Constituição, barrou algumas atitudes autoritárias do presidente e, para surpresa de todos, ontem foi derrubado, depois de ter sido torpedeado por Olavo de Carvalho durante algum tempo, xingado, ofendido, humilhado por Olavo de Carvalho e também alvejado pelo filho do Bolsonaro, o Carlos. O novo general, o general Ramos, é um general da ativa, um general de 5 estrelas, general de exército, é mais alto nível, e comandante da região militar do Sudeste, que é a maior tropa do país. Num contexto em que Bolsonaro foi cogitado até como alvo de impeachment, num contexto em que ele é criticado por estar fraco, num contexto em que o seu ministro da Justiça é muito questionado, o recado que ele passa com essa troca é o seguinte: cuidado comigo, não mexam comigo. Tenho aqui ao meu lado alguém que não tem os mesmos escrúpulos democráticos do Santos. É alguém que esteve no Haiti. E o que o exército brasileiro fez no Haiti? Repressão a multidões famintas e revoltadas com a miséria. Esse novo general já fez pronunciamentos nessa direção. A execução do músico Evaldo Rosa no Rio de Janeiro, ele classificou como fatalidade, como um acidente. Reforçar a extrema-direita do governo foi o resultado dessa nomeação. Não gostei nada. É uma vitória da extrema-direita. A extrema-direita ganha força no governo com essa nomeação, e quem perde é a democracia. Quem perde são os democratas. Quem perde são os brasileiros. Entra no governo um general que ficará ao lado do gabinete do presidente, um cargo importantíssimo, e ele não tergiversará em apoiar atos repressivos contra a oposição, contra a população, se essa for a necessidade do governo. Vamos ver então o que dizem os jornais. Silvia Daniela Guedes, como está a greve aí no Brasil? Olha, é o seguinte, eu posso dizer
Aqui no meu bairro, em Perdizes, em São Paulo, não vejo sinais de greve. Eu vim para cá de ônibus, estou aqui na padaria aberta, o comércio está aberto, a banca está aberta, a banca de coco da esquina está aberta, os táxis estão no ponto, a movimentação aqui não é de greve geral. Metrô, algumas linhas funcionam, algumas linhas não. Mas o resumo, pelo que eu vejo aqui, não é nem clima de feriado. As ruas estão movimentadas, pelo menos aqui no meu bairro, como numa sexta-feira. Olá, Carmen Souza. E se vocês puderem relatar o que acontece nas suas cidades também, seria muito legal para a gente saber da situação em cada cidade brasileira. Aqui em São Paulo, pelo menos nessa parte de São Paulo, não vejo clima de greve. As pessoas estão insatisfeitas com o governo, quer dizer, não fazer greve não significa que as pessoas estão satisfeitas com o governo. Não, não estão satisfeitas, estão muito insatisfeitas, muito irritadas. Eu ouvi uma conversa no ônibus quando eu vinha para cá que pode explicar porque ao mesmo tempo há insatisfação e não há esse clima de greve geral, não há essa grande adesão à greve geral. Um senhor dizia no ônibus, os sindicatos vão fazer manifestação hoje. Daqui a pouco, ele dizia, os trouxas do Bolsonaro vão fazer outra contra essa. E assim vai. Quer dizer, ele está irritado com o governo, ele não gosta desse governo, não gosta do que faz o governo, mas ele diz que vai ter uma manifestação aqui, outra manifestação ali, e que isso aí não adianta nada, não vai resolver a vida dele. Então, mais ou menos isso, esse é o sentimento da classe média, né? Esse é um bairro de classe média, o ônibus que eu frequento é de classe média, esse senhor é de classe média. Então, mesmo que essa greve não seja como se anunciava, uma greve geral, tudo parado, né? Aquelas coisas que a gente vê na Argentina, para tudo, não é esse o clima. Estou vendo várias linhas de ônibus funcionando, Vila Iório e etc. Então, está havendo isso. As pessoas muito irritadas com o governo, muito bravas com a situação, muito desesperançadas, com o horizonte próximo, mas talvez entendam que acirrar os ânimos não seria a atitude mais sensata nesse momento. Esse é o pensamento da classe média, não é o pensamento do trabalhador, dos sindicatos que convocaram a greve e etc. E no momento também de grande desemprego, né? Então, no momento que há grande desemprego, que a situação econômica é muito difícil, Elizabeth Bastos, Bia Braga, é muito difícil convencer as pessoas a perderem um dia de trabalho. Um autônomo, por exemplo, a banca de coco aqui da esquina. Eu já conversei com o dono da banca de coco, eu sei tudo que ele pensa do governo, ele fala muito mal do governo, ele é insatisfeito do governo. Mas ele está funcionando hoje porque ele precisa do dinheirinho que ele ganha no dia. Se ele não trabalhar hoje, não vai ter o que comer. Então, ele é contra o governo, ele não gosta do governo, ele não gosta do autoritarismo, ele não gosta do Bolsonaro. Mas não aderiu à greve, porque a greve, ele é que perderia com a greve. Né? A greve
Não sei como está em outras cidades. As televisões estão mostrando. Eu vi que em Belo Horizonte o metrô está parado. Aqui, olha, estou vendo ali a Socorro, os ônibus, aparentemente aqui na Zona Oeste, estão operando normalmente. Eu sei que houve muita pressão da Justiça sobre os sindicatos para que não parassem. Olá, Michele Souza. E o clima é de dia normal, pelo menos nessa parte de São Paulo. É um bairro de classe média de São Paulo. Não posso dizer como estão os outros. Vamos ver o Globo. Miriam Leitão, influência dos filhos incomoda os militares. Merval Pereira, diálogos não visavam a prejudicar Lula. Pedro Doria, alta capacidade técnica de hacker chama atenção. Em vitória da ala ideológica, Santos Cruz é demitida. Manchete do Globo. Ministro era visto como entrave para pautas mais conservadoras. Quer dizer, o avanço da extrema-direita. Essa troca de generais significa o avanço da extrema-direita. E essa é a charge do Chico. Olavo de Carvalho alvejou o general Santos Cruz, considerado o mais resistente e crítico à ala ideológica do governo. Carlos Alberto dos Santos Cruz foi demitido ontem pelo presidente Bolsonaro da Secretaria de Governo da Presidência da República. General da Reserva com experiência internacional no comando de 2 missões de paz na ONU, Santos Cruz era alvo frequente de críticas do vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente, e do ideólogo Olavo de Carvalho nas redes sociais. Sua demissão já estava decidida desde maio, por falta de alinhamento político-ideológico. Terceiro ministro a cair em menos de 6 meses. Era visto como entrave às pautas mais conservadoras do governo. Santos Cruz será substituído pelo general Luiz Eduardo Ramos Batista Pereira, atual comandante militar do Sudeste. Por sua amizade e lealdade a Jair Bolsonaro, ele é chamado pelo presidente de meu pitbull, mas é considerado um moderado dentro da corporação. Será que é moderado e é chamado de pitbull? Vamos ver o que diz Miriam Leitão. Influência dos filhos incomoda os militares. Página 16. Visão militar num dia de queda, escreve Miriam Leitão, no Globo. Os militares que estão no governo Bolsonaro não querem ser vistos como um grupo ou uma ala. Por isso, tiveram cuidado de jamais fazer uma reunião conjunta, me contou um deles. Mesmo assim, são vistos como grupo e criticados em bloco. Ontem caiu o general Santos Cruz, que sempre foi alvo dos filhos do presidente e de Olavo de Carvalho. E cair, por isso, é até comenda. O general Luiz Eduardo Ramos, que vai assumir, tem experiência no relacionamento com políticos, porque foi assessor parlamentar do Exército e tem habilidade para ouvir os diversos segmentos da sociedade. Se avançar com essas qualidades, pode dar certo, ou também ser vítima do mesmo grupo do barulho no governo Bolsonaro. O maior temor que os militares que estão no governo têm é o de que venham a perder a credibilidade
que conquistaram em 30 anos de silêncio e disciplina após o fim da ditadura. Na visão que eu ouvi de um deles esta semana, o que estão vivendo agora não tinha acontecido antes. A frase desse militar com quem Miriam Leitão conversou. Em nenhum governo, desde a redemocratização, tivemos o protagonismo que temos neste. Isso pode ser um ônus se o governo der errado. Na avaliação que eu ouvi, o presidente Bolsonaro não está errado em criar outras agendas, mesmo que algumas provoquem polêmica, como a liberação de armas ou a mudança no Código de Trânsito. Porque se ficasse apenas na reforma da Previdência, poderia dar a impressão de uma administração paralisada. No geral, acham que o governo, em alguns setores, está indo na direção certa, mas que a comunicação e a articulação com o Congresso são áreas de crise crônica e que os ministros que acertam não conseguem mostrar seu trabalho, pelo destaque que têm os que erram. Entre os mais criticados está o ministro da Educação. A queda de Santos Cruz acontece num dia que já não estava bem o presidente Jair Bolsonaro. Seu decreto, que desfez os conselhos, foi derrotado no Supremo Tribunal Federal. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, continua imerso na crise das informações reveladas pelo site The Intercept. Mas houve uma notícia positiva. Afinal, o relatório do deputado Samuel Moreira foi lido dentro do prazo na comissão especial e manteve intactos vários pontos da reforma da Previdência, proposta pelo governo Bolsonaro, como a idade mínima, que é uma luta de décadas no Brasil. Para o ministro Paulo Guedes, contudo, a maior importância dessa reforma era a capitalização. Na visão dele, isso justificava o nome Nova Previdência, porque iniciaria um círculo virtuoso que levaria a economia a ter mais poupança, mais empregos e mais investimento. Por isso, o relatório teve para o ministro um gosto amargo. Para os parlamentares, a rejeição à capitalização foi por um motivo prático. O projeto do governo pedia autorização para criar um novo regime, do qual nada se sabia, exceto que ele conteria o sistema nocional, que garantiria um valor mínimo a ser pago pelo Tesouro em caso de insuficiência de poupança na conta individual. Parece confuso, e é. De qualquer maneira, o dia de magras notícias boas era de dar destaque ao fato de que a reforma da Previdência avançou mais um passo no Congresso. Mesmo assim, Bolsonaro conseguiu criar uma crise com a demissão do general Santos Cruz. A nomeação do general Ramos não deixa o posto vazio, mas o motivo da queda mostra mais uma vez a face de um governo tutelado. E essa influência dos filhos de Bolsonaro e de Olavo de Carvalho sobre o presidente é considerada pelos militares que estão no governo como a parte mais incômoda e desconfortável da atual administração a qual se ligaram. Vamos ver outros colunistas do Globo. Merval Pereira escreve: Juiz das Garantias. Não é de hoje que há críticas pelo fato de o mesmo juiz, no caso do Sérgio Moro, controlar as investigações, como na Operação Lava Jato, e julgar os processos, dando a sentença final. Não é uma criação nem de Moro,
nem dos procuradores de Curitiba. É assim que funciona qualquer força-tarefa no Brasil, de acordo com o nosso Código de Processo Penal, ao contrário de outros países, como a Itália, ou México e Chile. Eles têm a figura do juiz de instrução ou juiz das garantias, que atua apenas na fase inicial das investigações, autorizando ou impedindo ações como quebra de sigilo, interceptações telefônicas, depoimentos e prisões preventivas. Mas eu quero saber as opiniões a respeito dessa troca de generais. Flávio Oliveira escreve sobre a reforma. Nelson Mota escreve: o país de Murphy. Se alguma coisa pode dar errado, dará, e no pior momento. É a essência da lei de Murphy, criada por um engenheiro aeroespacial americano em 1949, que tem sido comprovada inúmeras vezes na nossa vida pessoal e coletiva. Claro, todas as vezes em que nada dá errado, nem se percebe, mas a memória seletiva não esquece os erros ou a falta de sorte, e pior, muitas vezes não se aprende com eles. O tempo passa, o relógio marca, e o que poderia dar errado no Brasil está dando há um bom tempo, muitas vezes provocado pela excelência dos nossos governantes no esporte em que somos campeões mundiais. O tiro ao pé. Quase sempre acertam nos 4. Esse é o Nelson Mota de hoje. Após atritos com filhos de Bolsonaro, Santos Cruz é demitido da Secretaria de Governo. Em mais um capítulo da disputa pelo poder no governo Bolsonaro, o presidente demitiu ontem o ministro Santos Cruz, da Reserva do Exército, que era considerado o mais resistente e crítico à chamada ala ideológica, da qual fazem parte os filhos do presidente e que briga por espaço e influência no Palácio do Planalto. Ao ouvir que estava fora do governo, Santos Cruz ficou praticamente em silêncio. Afirmou apenas que respeitava a decisão, mas não concordava. Após se reunir com Bolsonaro, convocou uma reunião com seus principais assessores para comunicar a saída. No Palácio, a fritura é o método. Artigo de Jussara Soares, no Globo. A queda de Santos Cruz mostra que o chefe do executivo escolhe a fritura como método para demitir seus principais auxiliares. Os ministros Gustavo Bebiano e Ricardo Vélez Rodrigues passaram pelo mesmo processo de desgaste, antes de serem, enfim, dispensados. Nos 3 casos, Bolsonaro já havia decidido exonerá-los, mas deixou os auxiliares terem a imagem corroída nas redes, tornando a permanência insustentável. Bebiano, o primeiro a cair, já sofria um afastamento do presidente desde o segundo turno das eleições. Em fevereiro, quando foi acusado por Carlos Bolsonaro de ter mentido ao dizer ao Globo que havia entrado em contato por telefone com o presidente, negando que vivia uma crise por causa das suspeitas de candidaturas laranjas do PSL, a decisão de tirá-lo do governo foi tomada. Após uma conversa tensa entre Bebiano e Bolsonaro, circulou a informação que a demissão era certa. O presidente esperou um fim de semana e o demitiu numa tarde de segunda-feira. Em meio a uma série de polêmicas no Ministério da Educação, Bolsonaro chegou a negar que demitiria Vélez Rodrigues.
Depois, em conversa com jornalistas, também uma sexta-feira, sinalizou que poderia dispensá-lo na segunda-feira seguinte. O que aconteceu? No caso atual, Bolsonaro decidiu pela exoneração no início de maio, quando mencionou que haveria um tsunami, garantem alguns de seus principais assessores. Então esse era o tsunami. Os constantes embates entre Santos Cruz e a chamada ala ideológica, incluindo os filhos do presidente, causavam irritação pelo menos desde abril. Ele adiou a decisão até que outros generais passassem a aceitar a saída. O anúncio desta vez, pelo menos, veio antes de mais um fim de semana, na quinta-feira. E essa é a foto do general derrubado, o general solitário. O Estadão traz uma entrevista exclusiva com Sérgio Moro. Se quiserem publicar tudo, publiquem, não tem problema. Páginas A12 e A13. O alvo são as instituições, afirma Moro, quer dizer, querem transformar o caso dos bastidores da Lava Jato num ataque às instituições, que é um grande absurdo. Não é um ataque às instituições. As revelações estão mostrando o que acontecia no interior da Operação Lava Jato. Essa sim que afrontou a Constituição várias vezes. Entrevista a Fausto Macedo e Ricardo Brandt. O senhor está preocupado? Está dormindo em paz? Fui vítima de um ataque criminoso de hackers. Clonaram meu telefone. Tentaram obter dados do meu aparelho celular, de aplicativos. Até onde tenho conhecimento, não foram obtidos dados. Mas os procuradores foram vítimas de hackers. E agora está havendo essa divulgação indevida. Estou absolutamente tranquilo em relação à natureza das minhas comunicações. Tarará, tarará, tarará. Revelações não contaminam a Operação Lava Jato? Pergunta o Estadão. Não, de forma nenhuma. Não houve conluio? Não tem nada, nunca houve esse tipo de conluio. Tanto assim que muitas diligências requeridas pelo Ministério Público foram indeferidas. Várias prisões preventivas. O pessoal tem aquela impressão de que o juiz Moro era muito rigoroso, mas muitas prisões preventivas foram indeferidas, várias absolvições foram proferidas, não existe conluio. O processo do triplex está sob risco? Pergunta o Estadão. Olha, se tiver uma análise cautelosa, se nós tirarmos o sensacionalismo que algumas pessoas interessadas estão fazendo, não existe nenhum problema ali. Foi um caso decidido com absoluta imparcialidade, com base em provas, sem qualquer espécie de direcionamento, aconselhamento ou coisa que o valha. Um dos episódios que falam seria a mensagem minha mais delicada que apareceu. Eu fico numa situação delicada, porque eu não posso reconhecer a autenticidade dessas mensagens. Porque assim, em vez deles apresentarem tudo e que a gente possa verificar a integridade desse material, eles estão com essa ideia de apresentar paulatinamente.
E eu não excluo a possibilidade de serem inseridos trechos modificados, porque eles não se dignaram nem sequer apresentar o material a autoridades independentes para verificação. A mensagem que diz que é mais delicada em relação a mim, o que é? É uma notícia crime? Alguém informa que tem informações relevantes sobre crimes e eu repasso para o Ministério Público. Isso está previsto no Código de Processo Penal. Quer dizer, o Moro está começando a se defender das acusações, das revelações, né, que o acusam. Mas o Glenn Greenwald do Intercept diz que tem munição para responder e deverá responder. O que foi divulgado até agora? O senhor reconhece como fala sua a frase "In Fuchs we trust", por exemplo? Tem duas dificuldades. Essas invasões criminosas dos dispositivos dos procuradores e a tentativa de invasão do meu, eles, até onde sei, não conseguiram pegar o conteúdo do meu Telegram. Poderiam ter pego, não tem problema nenhum quanto a isso, mas não conseguiram, porque não estou no Telegram. Não tenho essas mensagens. Veja, são fatos que aconteceram 2, 3 anos atrás. Não tenho memória de tudo. Vejo algumas coisas que podem ter sido coisas que eu tenha dito. Agora podem ter inserções maliciosas. Então fica muito complicado. Até porque, como eu disse, se os fatos são tão graves como eles dizem que são, até agora não vislumbrei essa gravidade. O que eles deveriam fazer? Pegar o material que receberam na forma original. Não sei se é papel ou se é meio eletrônico, e apresentar para uma autoridade independente. Se não querem apresentar à Polícia Federal, apresenta no Supremo Tribunal Federal. Aí vai se poder verificar a integridade daquele material, exatamente o que eles têm, para que se possa debater esse conteúdo. Agora, do contrário, eu fico impossibilitado de fazer afirmações, porque eu não tenho material. E, por outro lado, eu reconheço a autenticidade de uma coisa, e amanhã aparece outra adulterada. Alguns diálogos, algumas mensagens lá me causam bastante estranheza. Não sei, por exemplo, como é que atribuíram aquelas mensagens a Moro. De onde que veio isso, esse Moro? De onde que veio o Deltan? Eu vejo nas mensagens lá que às vezes está Deltan e às vezes está Dallagnol. Então, como é que foi isso? Aquele material não é um material original? Será que não teve outra coisa que foi editada ali dentro? Ele não respondeu a pergunta e não desmentiu. Não é? Se ele não disse em fluxo de trás, ele poderia ter dito, não, jamais disse isso. Mas ele foi cauteloso, nem confirmou e nem desmentiu. O senhor se sentiu isolado? Não, nós temos recebido muitas manifestações de apoio de popular de autoridades. Agora, existe um sensacionalismo. Bom, pelo menos o ministro Gilmar Mendes já disse que isso vai levar à anulação do julgamento do Lula e que vai acontecer no próximo dia 25. Há indícios de que a base dos ataques seja fora do país, uma participação internacional de hackers. Quem especulava de que tudo era uma armação da CIA era o Partido dos Trabalhadores em relação à Operação Lava Jato. Todas as opções estão na mesa. A investigação é da Polícia Federal e eu acompanho apenas à distância. O senhor fazia dupla verificação no seu Telegram? Eu não estava no Telegram. Mas quando usava? Não.
Mandava áudios pelo Telegram? Não, de forma alguma. O diálogo sobre o grampo, que pegou Lula e Dilma às vésperas da nomeação do ex-presidente como ministro, o senhor não reconhece como seu? Veja, isso foi dito na época dos fatos, lá em 2016. Houve uma posição da polícia requerendo o levantamento do sigilo. Houve uma posição do Ministério Público requerendo o levantamento do sigilo. E houve uma decisão que eu tomei de levantar o sigilo. Se isso foi tratado em mensagens ali, teria sido tratado dessa forma. Mas não teve nenhum comprometimento ali de imparcialidade no processo. A posição é a que está no processo. É exatamente o que foi feito. Não vejo ali o motivo da celeuma. Então, agora, a tática do Sérgio Moro é procurar se defender das acusações. Possivelmente, nesse final de semana, deve ser divulgada a nova leva de revelações do Intercept Brasil. Vamos ver o que vai acontecer. Meus amigos da TV Sonic, TV 247, eu vou encerrar agora a minha primeira transmissão, porque eu vou às ruas para mostrar para vocês o que está acontecendo nas ruas de São Paulo nesse dia de greve geral. Tá bom? Muito obrigado a todos, até daqui a pouco, eu volto no ar em mais ou menos 15 minutos. Tchau, até já.